Você tem uma máquina fantástica de 16.800 GHz alojada em seu crânio. Um supercomputador com uma capacidade incrível de armazenamento e processamento de dados. À prova d'água, móvel e autolimpante. Seu cérebro supera os mais avançados computadores do mundo em quase tudo. Para se ter uma ideia da potência dessa máquina, vamos fazer algumas comparações. Você se lembra daquele supercomputador, o Deep Blue, da IBM? O Deep Blue foi aquele computador que venceu o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Foram várias partidas entre 1996 e 1997. Kasparov venceu 4 partidas, perdeu 3 e houve 5 empates. Sem dúvida, um duelo de grandes proporções entre homem e máquina. O Deep Blue podia processar 3 milhões de instruções por segundo. Para que você tenha uma ideia da capacidade do Deep Blue, um PC caseiro com um processador Pentium de 700 MHz era capaz de processar 4,2 mil instruções por segundo. Contudo, o nosso cérebro tem a capacidade espantosa de processar 100 milhões de instruções por segundo. Seriam necessárias 24 mil unidades do processador Pentium de 700 MHz para atingir a velocidade de processamento do cérebro. O que você acha disso? Mentes brilhantes trabalhando duro para criar processadores cada vez mais rápidos e um processador poderoso desses bem aí, na tua cabeça? Você acha mesmo que esse supercomputador chamado cérebro surgiu através de acidentes da natureza? Olhe para o seu computador. Apesar de ser fruto de muito trabalho, tecnologia e estudos, ele não se compara nem de perto com o seu cérebro. Você acha lógica a afirmação dos darwinistas de que esse avançado computador biológico foi produzido por forças cegas do acaso? Qual a capacidade do disco rígido do seu computador? 80 GB? 500 GB? Talvez você tenha um HD externo de 1 ou 3 TB? Dá para guardar muita informação em tanto espaço assim, não é? Mas a capacidade de armazenamento do seu cérebro não pode ser calculada em kilobytes, ou em megabytes, ou em gigabytes. Seu cérebro possui a incrível capacidade de armazenamento de 2,5 petabytes. Sabe o que é isso? Isso corresponde a 1 milhão de gigabytes. E você ainda achando que o seu disco rígido externo de 3 terabytes é muita coisa? Assim, você pode passar a vida inteira armazenando dados em seu cérebro e não precisa se preocupar com espaço de armazenamento. E isso graças à combinação inteligente dos neurônios, que possibilita que cada um deles possa armazenar muitos dados ao mesmo tempo. Só a nível de comparação, de acordo com uma matéria que lista os 10 maiores bancos de dados do mundo, o YouTube possui cerca de 45 terabytes de dados, o que é menos que a capacidade de armazenamento do seu cérebro. O cérebro também possui um baixo consumo de energia e dispensa sistemas de refrigeração. De acordo com o livro A Mente Humana, se fosse possível construir um computador tão complexo como o cérebro humano, se fosse possível, não é, mas se fosse possível, seria necessário construir uma usina elétrica exclusiva e capaz de fornecer megahertz de energia. Além disso, uma máquina dessas exigiria que o dissipador de calor fosse do tamanho de uma cidade. E como se já não bastasse tamanha tecnologia, o cérebro ainda possui seu próprio sistema de limpeza. Há pouco tempo, os cientistas ainda não sabiam como o cérebro fazia para se livrar dos resíduos metabólicos, uma vez que o sistema linfático não atua na região do cérebro. No entanto, segundo um estudo conjunto realizado por cientistas de 3 universidades, o cérebro possui um sistema de limpeza ainda mais eficiente do que se imaginava. Os pesquisadores batizaram esse mecanismo de limpeza de sistema glimpático. Imagine você chegando numa loja para comprar um computador. O vendedor lhe oferece um supercomputador com processador de 16,8 mil GHz, capaz de processar 100 milhões de instruções por segundo, com um disco rígido de 2,5 petabytes de espaço, baixo consumo de energia, sem a necessidade de refrigeração, à prova d'água, pequeno, leve, móvel. Você poderia dizer, mas um computador desse não existe. É claro que existe, está bem aí, dentro de sua caixa craniana.
Mas o naturalismo ceticista, travestido de ciência, quer que você acredite que esse avançado computador surgiu sozinho, por acaso, acidentalmente. Aproveite e use o seu supercomputador e analise essa ideia naturalista. Veja se isso realmente faz sentido.